Fala, meus queridos, tranquilo? Estamos aqui em mais um capítulo da nossa série de enclausuramento, onde a gente não aguenta mais ficar em casa querendo fazer alguma coisa da vida. Mas, enquanto isso não acontece, enquanto a gente não se vê livre desse momento complicado, desse momento também importante, para revermos alguns conceitos e vermos qual é o papel do Estado, da economia, da política sobre tudo isso, mas um assunto legal e importante que trataremos agora sobre a hidrografia, beleza? Principalmente em relação à hidrografia brasileira. Nós veremos um panorama geral, né, das características gerais que a gente encontra na hidrografia mundial, e aí focando como o Brasil se encaixa nesse panorama geral, nessas características, nesses conceitos gerais. Beleza? Vamos lá. Quando a gente fala da forma que um rio é alimentado, a gente está falando de três formas principalmente. Quais são essas três formas? Através da água da chuva, a pluvial, que vai depender da sazonalidade das chuvas, através do regime da neve, que vai depender do derretimento do gelo, da neve, e um regime misto, onde ele pega os dois fatores, tanto a chuva quanto a neve, beleza? O que é importante aí você tem essa observação? O único rio brasileiro onde você tem um regime misto é o rio Amazonas, beleza? De resto, todos os rios do Brasil são rios pluviais. E por que você tem isso? Por óbvio, né? Se a gente está numa região de clima tropical, então a gente não vai encontrar aqui no Brasil uma característica de neve que vai abastecer os nossos rios. Então a água da chuva é o principal motivador, o principal alimentador desses rios aqui. O único rio que foge desse padrão é o rio Amazonas, porque ele nasce nos Andes, beleza? Se ele nasce nos Andes, então ele é alimentado também pela neve. Então, o único rio que foge do padrão de alimentação somente pluvial é o rio Amazonas, que também é alimentado pelo regime de neve, beleza? Nival, então ele é misto. De resto, todos são pluvial. Tranquilo. Outra característica importante quando a gente fala dos rios, você tem a formação deles. Você tem a formação de um rio, onde você tem a área de curso alto, do alto curso, do curso médio, do médio curso e de baixo curso. A área de alto curso é a área da nascente do rio. A área de baixo curso é a área da foz do rio, beleza? E quando a gente fala da foz do rio, eu posso ter dois tipos de foz. São eles a delta, quando tem vários braços, porque ele encontra alguma barreira natural que faz com que ele se abra, como se fosse um leque, e o estuário, que é quando você tem uma saída direta para o oceano. Então, você tem um rio alto curso, que é a nascente, beleza? E ela vai nascer, obviamente, vai ficar, obviamente, em áreas mais elevadas, o médio curso e o baixo curso, até você encontrar a área de deságua que vai ser no oceano. E quando você tem a área de deságua, você tem a foz desse rio. E a foz desse rio pode ser dividida em dois, que é a foz em estuário, onde você tem uma saída direta para o oceano, e uma foz em delta, quando você tem uma bifurcação, uma abertura como se fosse um leque. Certinho? Beleza? Outra parada muito importante quando nós falamos das bacias hidrográficas. E o que raios é uma bacia hidrográfica? Uma bacia hidrográfica é a junção de um rio principal com seus afluentes, beleza? E aí, nesse afluente, eu tenho o rio de primeira ordem, que é você tem ali a nascente de um rio, o rio de segunda ordem, que é um afluente do rio, e o rio de terceira ordem, que vai ser o rio principal, beleza? Então, o rio de primeira ordem é a nascente, beleza? Geralmente, e obviamente, né, vão ser áreas mais rasas. Um rio de segunda ordem vai ser a junção desse rio de primeira ordem, de terceira ordem, vai se juntando até chegar ao rio principal, beleza? Então, essa vai ser a estrutura de uma bacia hidrográfica. Então, a bacia hidrográfica é quando tem uma junção do rio principal com seus afluentes. Todo mundo comigo? Tranquilo? Qualquer dúvida é só trazer para mim, beleza? Pelo WhatsApp, por e-mail, sei lá, por pombo correio, por sei lá, sinal de fumaça. Mas qualquer dúvida é só trazer para mim. Demorou? Outra parada muito importante quando eu falo dos rios são os divisores. Então imagina, vou colocar aqui depois ampliar uma imagem para vocês, mas imagina um rio, beleza?
E esse rio vai ser dividido por uma área mais elevada, seja ele um planalto, uma colina, um cume, seja lá o que for, essa área mais elevada. Essa área mais elevada vai ser a área de divisão dessa bacia hidrográfica. Então, eu tenho a queda da chuva vai cair cada um para um lado, né? Por causa dessa divisão desse relevo dessa área mais elevada. Então, essa área mais elevada faz com que a bacia, o regime de alimentação desse rio, faça com que tenha uma divisão em duas partes, beleza? Vou ampliar para vocês para ficar mais interessante, vocês conseguirem visualizar melhor. Então, eu tenho o divisor de água, eu tenho uma bacia hidrográfica A e uma bacia hidrográfica B. Essa área mais elevada, uma serra, uma colina, seja lá o que for, vai funcionar como um divisor de água, vai delimitar essa bacia hidrográfica, porque a água vai escoar por cada paredinha dessa bacia, dessa colina, dessa serra, beleza? Quando essa água vai escoar pela paredinha dessa serra, vai formar e vai alimentar duas bacias hidrográficas diferentes, separadas por essa área mais elevada. Certo ou não? Tranquilo? Suave até aqui, sem mistério, mole. Tranquilo? Aí, quando eu falo das bacias hidrográficas, eu vou elencar e enumerar para vocês as principais. Não significa que seja só essas, mas essas geralmente são as mais cobradas, essas geralmente são as que mais são colocadas como importantes. Beleza? Então, vamos lá. Qual é a bacia hidrográfica que nós vamos alimentar e nós vamos colocar aqui para vocês? A primeira é a bacia do Rio Amazonas. Coloquei alguns pontos principais que fazem com que essa bacia seja muito importante. Primeiro, ela é a maior do mundo, beleza? Outra parada importante, é uma bacia que se situa em área de planície, ou seja, excelente para navegação. Detalhe, momento OBS. Quando eu falo dos rios, quando eu falo das bacias hidrográficas, eu tenho uma bacia, um rio de planície e uma bacia, um rio de planalto. Um rio de planície é excelente para navegação, é excelente para irrigação. Um rio de planalto vai ser excelente para geração de energia elétrica, porque eu tenho uma movimentação maior dessa água, beleza? Uma vazão maior dessa água, que faz com que seja muito mais fácil movimentar as turbinas da usina hidrelétrica, beleza? Então, eu tenho dois tipos de rio, como a configuração dele, né, a área que ele se situa, um de planalto e um de planície. Planície, bom para navegação, bom para geração para fazer irrigação, e o de planalto, que é bom para gerar energia elétrica, beleza? Para movimentar as turbinas das hidrelétricas. Aí agora, voltando novamente daqui para o Rio Amazonas. Situa-se em área de planície, beleza? Mas os afluentes estão em áreas de planalto. Lembrando que uma bacia é composta de um rio principal e os afluentes. Esses afluentes estão em áreas de planalto, o que faz com que tenha uma grande potência de geração de energia hidrelétrica. Outro ponto aqui importante, pega 3,8 milhões de quilômetros quadrados no Brasil, pegando a maioria dos estados ali da região norte e alguns aqui do centro-oeste, principalmente aqui em Mato Grosso, né? E, obviamente, na bacia do Rio Amazonas, a bacia amazônica, ela não compreende só a região brasileira, ela pega outros países que estão ali próximos à floresta amazônica, próximas à área amazônica aqui no Brasil. São eles: Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Bolívia. São os países onde a bacia amazônica pega. Ela é a maior do mundo. Tranquilo? Beleza? Essa é a bacia amazônica. Outra bacia importante para a gente analisar é a bacia do rio Tocantins-Araguaia. Vamos lá comigo. A bacia do rio Tocantins-Araguaia pega Tocantins, Pará, Maranhão. Não sei se vocês estão conseguindo observar aí, lá ao norte, né, chegando ali na região do Pará, tal, você tem uma usina hidrelétrica que é muito importante, que é a usina de Tucuruí, beleza? Essa usina de Tucuruí é uma das maiores do país, então é uma grande fonte de energia hidrelétrica. Ela sofre com um grande processo de alargamento por causa da produção de soja. Aí vem comigo. As áreas onde essa bacia passa são áreas de expansão do agronegócio da soja. Então, se utiliza muito dos terrenos, do relevo que se situa naquela região.
A gente vai falar em algumas aulas mais para frente como essa expansão do agronegócio da soja aconteceu, beleza? Mas lembrando que esse relevo e essa área onde esse rio passa foi modificado drasticamente por causa da agricultura da soja. Se você tem um processo de alargamento, significa que ao mesmo tempo você também pode ter um processo de um processo onde você tem um rio que é cada vez mais raso, beleza? Ele fica cada vez mais raso. Corresponde a 10,8% do território brasileiro, tranquilinho? E está presente no bioma amazônico, ao norte e noroeste do Cerrado. Então ele pega a região amazônica e a região do Cerrado. Certo ou não até aqui? Beleza? Então a gente viu a Amazônica, viu o Tocantins-Araguaia. Outro ponto importante, outra bacia importante para a gente analisar é a bacia do Rio São Francisco. Sempre lembrando que o Rio São Francisco ele sofreu um processo de transposição, de mudança de curso, beleza? E isso aí fez com que áreas que eram mais secas na região do sertão nordestino começasse a ser abastecido por essa bacia hidrográfica. Então, a gente vai também aprofundar isso um pouquinho mais para frente numa aula mais seguinte, beleza? Como esse processo todo, como essa política toda aconteceu. Mas, sempre lembrando desse projeto de transposição do Rio São Francisco. E a gente vai falar disso bastante também mais para frente, no discurso da indústria da seca, no discurso do agronegócio, necessitando desse recurso hídrico para se alimentar. O Rio São Francisco pega 7,5% do território nacional, beleza? Tem uma grande diversidade ambiental e é aproveitado para irrigação, navegação e também para geração de energia elétrica. Tranquilo? Outra bacia hidrográfica é essa de muita importância. Guardem essa nos seus crânios, beleza? Qual é essa bacia hidrográfica? A bacia da Platina. A bacia da Platina também pode ser chamada de Bacia do Prata ou Bacia do Paraná. São os 3 nomes que eles podem receber, que essa bacia pode receber. Tranquilo? E por que ela é tão importante? Principalmente pela geração de energia que ela pode fazer, beleza? No seu território, você tem a usina de Itaipu. Essa usina de Itaipu é uma usina que ela vai gerar 65% de toda a energia que é consumida no país. E ela também gera energia para outros países. E ela vai se estender por Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Então, guardem bastante essa bacia, que ela é de extrema importância, principalmente pela geração de energia que ela pode ocasionar e fazer, não só para o Brasil, sendo uma das principais hidrelétricas que tem aqui no território nacional, mas também por ela fornecer energia para outros países que são fronteiras aqui no Brasil, principalmente os países que estão no Cone Sul, que são Uruguai, Paraguai e Argentina. Tranquilo? Belezinha? Tamo junto nessa. Vamos lá. Dando prosseguimento, a gente tem alguns tipos de escoamento do rio. Qual é esse escoamento do rio? A gente tem um rio perene, que é aquele rio que nunca vai secar, vai continuar o tempo todo, porque ele vai sempre ser alimentado por uma fonte contínua. Principalmente, obviamente, né, as águas das chuvas, como a gente falou aqui um pouquinho antes. Os rios intermitentes ou temporários, que são aqueles onde os rios vão secar ou congelar, dependendo do período do ano. E os rios efêmeros, que são aqueles que só vão aparecer no período de chuva. Então, você tem um período de chuva, o rio vai aparecer e depois ele vai secar rapidamente e vai desaparecer. Tranquilo? Ou seja, é um rio que vai ser alimentado pela água, beleza? Principalmente pela essa água de escoamento superficial. Certinho até aqui? Tranquilinho? Show de bola! Vamos junto nessa? Aí agora as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas, porque alguns termos técnicos começam a aparecer mais. Beleza? Mas, como já disse, qualquer dúvida é só chegar para mim, mandar qualquer tipo de mensagem que eu vou responder com o maior prazer. Tranquilo? Vamos lá. Quando eu falo do leito do rio, eu estou falando do período de vazante e período de cheia que ele pode ter. O período de vazante é o período onde você tem a menor vazão, o menor volume da água. E se as águas daqui, os rios daqui são alimentados pela chuva,
Significa que vai ser um período de menor pluviosidade nessa região. Vai ser um período onde eu tenho menos chuva. Menos chuva, o rio vai ser vazante, porque eu tenho um menor alimentador desses rios, beleza? Ou um rio de cheia, é um rio que vai extrapolar. É um rio onde eu tenho um alimentador, que é a água da chuva, e é um período onde eu tenho maior pluviosidade. Coloquei aqui para vocês o leito de vazante, beleza? Que é a época mais seca, a época de menor volume de água. A época, o leito menor, que é o leito do rio, propriamente dito ali, bem encaixado, tranquilão, beleza? E o leito maior, que é quando eu tenho a cheia desse rio. Ele começa a se elevar, começa a chegar ao período de enchente, porque eu tenho um maior volume nesse período. Eu tenho um maior volume de chuvas nesse período, que faz com que eu tenha um volume maior, beleza? Um período de cheias. Tranquilinho? Suave até aqui? Beleza. Coloquei uma imagem aqui para vocês, para a gente conseguir diferenciar alguns termos que às vezes são muito pulados ou eles são muito confundidos, que é enchente, inundação e alagamento. Quando eu falo cheia, eu estou falando do aumento temporário do nível da água, o aumento temporário do nível do canal, tranquilo? Sem o transbordamento. Então ele se elevou, ou seja, tem um período de cheia, mas ele não transbordou. Inundação é quando eu tenho a água começa a extrapolar o leito, né, do canal, do rio, e ele começa a atingir as áreas marginais, ou seja, as áreas mais próximas ao leito. E até chegar ao alagamento, que aí vai ser o acúmulo da água nas ruas, nos perímetros urbanos, beleza? Então, enchente é quando eu tenho um aumento da cota altimétrica da água sem o transbordamento. Inundação é quando eu tenho a água extrapolando as áreas do rio, então ele começa a atingir algumas áreas marginais, e o alagamento quando eu tenho o acúmulo principalmente nas áreas de cidade. Tranquilo? Beleza até aqui? Suave, vamos que vamos. Ó, aí agora tem termos enjoados, meus queridos, desculpa, vou falar no seu olho. Desculpa, mas eu não sou o culpado desses termos, tranquilo? Mas tenham paciência comigo. Vamos lá, ó. Você tem os tipos de drenagem. Quais são os tipos de drenagem que existem? Exorreico, endorreico, arreica e criptorreico. A arreica é o escoamento do rio. Vê aí, drenagem. O rio está drenando direto para o oceano. Quando você tem a drenagem do rio direto para o oceano, eu estou falando que ele é exorreico. Endorreico é quando essa drenagem do rio vai em direção ao interior, ou seja, vai formando lagos, vai acumulando água em áreas do interior, beleza? Formando lagos, por exemplo. O arreico é quando eu não tenho um padrão definido. Se eu não tenho um padrão definido, significa que o período de chuvas nessa região também não é definido, como o deserto, por exemplo, beleza? E o criptorreico, que é o escoamento subterrâneo, que é o escoamento de águas subterrâneas, beleza? Então você tem o exorreico, o endorreico, o arreico, o criptorreico. Já dando spoiler do que eu vou falar daqui a pouquinho, no Brasil, a drenagem que a gente vai encontrar é exorreica, ou seja, os rios vão escoar direto para o oceano. Tranquilo? Eu não tenho uma drenagem arreica aqui no Brasil, beleza? Porque eu não tenho uma região que tem um padrão tão definido assim como áreas desérticas. Então, aqui no Brasil, eu vou encontrar o padrão exorreico, ou seja, aquele que vai escoar direto para o oceano. Belezinha? Tranquilo? Vamos que vamos. Coloquei aqui uma imagem para vocês entenderem um pouco melhor esse perfil. O exorreico, o endorreico, formando um lago, beleza? Escoamento para o interior. O criptorreico, formando lagos, formando rios em áreas do interior, essa drenagem de águas subterrâneas. E o arreico, que não tem um padrão definido, áreas desérticas. Tranquilo? Vamos que vamos, galera. Ó, qualquer dúvida, fala comigo, beleza? Tranquilinho? Olha só. Outro termo importante são os canais fluviais. Isso para a gente já caminhando para o fim. Tranquilo? Quais são esses canais fluviais? É o formato do rio. Então, eu tenho o canal retilíneo, que é aquele que tem uma velocidade muito grande e é um canal mais reto, como o nome já diz. Beleza? O meandrante, que é um rio
com curvas, um rio sinuoso. O anastomosado, que é aquele que vai encontrar um grande volume de carga dendrítica, ou seja, um grande volume de sedimentos. Se ele vai acumulando sedimentos, significa que o rio vai se ramificando, ou seja, ele vai se subdividindo, beleza? Por quê? Imagina um volume de sedimentos aqui e o rio passando. Se o rio vai passar e vai encontrar esse volume de sedimentos aqui, ele acaba se dividindo para outras regiões, para outras áreas, beleza? Então ele se subdivide e depois se encontra novamente. Tranquilo? Isso é o anastomosado. E até chegar o entrelaçado, que é um grande volume de carga de fundo, ou seja, está carregando sedimento para caramba lá no fundo dele, beleza? E quanto mais carga de fundo, quanto mais sedimento ele for carregando, significa que ele vai descarregando esse sedimento em algum lugar. Se ele vai descarregando esse sedimento em algum lugar, ele vai depositando. Deposita, o rio também começa a se ramificar. O rio começa a se subdividir. Beleza? Tranquilo? Aqui eu coloquei para vocês também uma imagem que mostra um pouco o formato desses rios. O retilíneo, um rio retão, o anastomosado, beleza? Tá vendo que ele vai se subdividindo. O entrelaçado, que vai carregando sedimento pra caramba no fundo, vai depositando e depois ele vai se subdividindo também, ele vai se separando. E o meandrante, que é um rio cheio de curvas. Belezinha? Tranquilo? Vamos lá, hein, galera? Outra parada importante aqui, e é importante a gente analisar, são os aquíferos. O Brasil tem um grande volume de água doce, tanto superficial, rios, quanto subterrâneos. Eu vou colocar aqui para vocês uma imagem, mas já está aqui para vocês darem uma analisada, que a gente aqui possui o maior reservatório de água subterrânea do mundo, que é uma área chamada SAGA. O que é o SAGA? É o Sistema Aquífero Grande Amazônia, beleza? É uma área onde se situa o sistema do alter do chão, aquífero alter do chão. Cara, olha só o volume de água que é encontrado nessa região. Você tem 1,3 milhões de quilômetros quadrados de área com 162 quilômetros cúbicos de água. Mano, é muita água. E também dentro do território nacional, mas não só dentro do território nacional, ele tem o aquífero Guarani, que tem uma extensão de 1,2 milhões de quilômetros quadrados e 840 mil... você tem um volume de água de 39 mil quilômetros cúbicos. De 1,2 milhão de quilômetros quadrados de área, dentro do Brasil tem 840 mil quilômetros quadrados. Beleza? Cara, se você pega o sistema aquífero Grande Amazônia, o nível de água que existe lá é gigantesco, junto com o sistema aquífero Guarani. Ou seja, nós somos extremamente felizardos pela quantidade de água que existe aqui. A parada é que a gente não consegue utilizar essa água, esse recurso hídrico, da melhor forma. E quais são? E por que existe isso? Por causa, principalmente, da falta de assistência do governo e de saneamento básico, que faz com que eu tenha uma grande poluição. Isso em lixo doméstico, isso em lixo industrial, você tem alguns despejos clandestinos de lixo industrial, beleza? Ou por causa dos agrotóxicos que são despejados também nos rios. Então, nós temos várias formas de poluição, tanto dessas águas subterrâneas, quanto das águas superficiais, beleza? Mas a gente tem uma reserva gigantesca, só para a gente ficar ciente dessa parada. Tranquilo? Beleza? Aí eu coloquei para vocês aqui algumas características de tudo que a gente falou aqui do que se encontra no Brasil. Vamos lá, ó. No Brasil, todos os rios, com exceção do Amazonas, que a gente falou, possuem pluvial, porque o Amazonas é misto, porque também tem neve, é nival. Todos são exorreios. A gente falou essa parada também. Lembra dos rios perenes, temporário, efêmero? A maior parte dos rios que são encontrados aqui no Brasil são perenes. Os únicos que fogem um pouco desse padrão são os que estão no Nordeste, no sertão, os temporários. Beleza?
E a grande maioria dos rios aqui são de planalto. Lembrando que a gente falou em relevo. Se a grande maioria dos relevos aqui no Brasil é planalto, significa que a grande maioria dos rios que são encontrados aqui também é de planalto. Ou seja, a gente também é um felizardo, porque esses rios de planalto potencializam a geração de energia elétrica aqui no Brasil. Tranquilo? Beleza, gente? Para terminar, vou colocar duas questõezinhas aqui para a gente ver se ficou alguma duvidazinha. Tranquilo? Vamos lá. A primeira questão para a gente dar uma analisada é essa daqui. Vamos ler junto, olha só. A drenagem fluvial é composta por um conjunto de canais de escoamento interrelacionados que formam uma bacia de drenagem, definido como a área drenada por um determinado rio ou por um sistema fluvial. As bacias de drenagem podem ser classificadas de acordo com o escoamento global. Aí vamos uma pergunta. Quanto às características da bacia de drenagem, afirma-se que, quando não há nenhuma estruturação das bacias hidrográficas, como nas áreas desérticas, onde a precipitação é negligenciável e a atividade dunária é intensa, dunas, obscurecendo as linhas e padrões de drenagem. Nesse sentido, a bacia de drenagem classificada em que? Arreica, exorreica, endorreica ou criptorreica. Lembra comigo, ó, exorreica direto para o oceano, beleza? Então a gente já pode cortar essa daqui. E é aquela que é encontrada no Brasil. A arreica é aquela que você encontra em áreas desérticas que não tem um padrão definido. Aí você já começa a ficar com a orelha em pé, que, pô, pode ser essa, já que está falando de deserto, beleza? Endorreico é aquele escoamento que vai para o interior. Se vai para o interior, não pode ser enquadrado aqui, já que ele está falando de áreas desérticas. E criptorreica é aquele escoamento subterrâneo, ou seja, aquele que vai se enquadrar com a resposta, já que ele está falando de uma área desértica, é a letra A de amor. Beleza? Que é o que eu sinto por vocês. Tranquilo? E, por último, a última pergunta. Vamos lá, ó. É a maior bacia hidrográfica totalmente localizada em território brasileiro. E ela abriga a usina de Tucuruí. Opa! Está falando da usina de Tucuruí. Se está falando da usina de Tucuruí, essa usina se encontra aonde? Na bacia Tocantins-Araguaia, Amazônica, Paraná, Uruguai ou São Francisco. Se vocês pensaram a mesma coisa que eu, que é a usina Tocantins-Araguaia, então, meus queridos, é essa. Uma informação importante que está aqui. Ela é a maior bacia genuinamente brasileira. A maior bacia do mundo é a amazônica, mas a maior, dentro do território nacional, genuinamente brasileira, é Tocantins-Araguaia. Tranquilo, meus queridos? Isso foi um apanhado de hidrografia. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, principalmente dos danos ambientais que existem nessas áreas. Beleza? Quando eu falo do meandrante, quando eu falo do retilíneo, o que acontece isso quando eu falo de urbanização? A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, aprofundar um pouquinho alguns pontos. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha sido claro, mas qualquer coisa é só falar comigo, beleza? Meus queridos, tamo junto, grande abraço a todos e já valeu!